Débora e seja bem-vinda de volta ao meu canal. Nós estamos na reta final do nosso estudo sobre o livro de Gênesis e hoje nós estamos em Gênesis 48. Então pega sua Bíblia e vamos lá. Em Gênesis 48 eu aprendi 3 coisas muito importantes. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas no tempo que a gente quer que a gente tenha todas as respostas. E eu estava estudando Gênesis e eu estava lendo e eu não estava entendendo. E parecia que quanto mais eu li o capítulo, mais perguntas eu tinha. E parecia que eu não ia conseguir ter as respostas e eu precisava gravar porque já era dia de postar o vídeo. E eu tava começando a ficar ansiosa, começando a ficar preocupada porque eu tinha que postar os vídeos, eu me comprometi a isso e tal. E através disso, Deus usou justamente isso para me ensinar qual tem sido o propósito da minha busca. E aí naquele momento eu me peguei perguntando, e a pergunta que ficou, que eu fiz para mim e eu quero transmitir ela para você também, é: qual tem sido a intenção do nosso coração a buscar Deus? Porque muitas vezes a gente se pega na nossa rotina e a gente começa a tratar o nosso momento com Deus como só mais algo que a gente precisa fazer no nosso dia. Não como algo apaixonante, algo que você tem fome, algo que você tem sede, algo que você, espera todos os dias para viver algo incrível com Deus, para ouvir, para receber o que Ele tem para você. Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi, o que nos leva à segunda coisa que me foi ensinado lendo esse capítulo. No versículo 1, algum tempo depois disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo. Então José, ele estava vivendo a rotina dele e talvez ele não esperava ali, talvez naquele dia receber aquele servo falando: José, seu pai está doente. Talvez ele tinha todo o seu dia planejado. Só que quando aquele servo chega e fala: José, seu pai está doente, então ele tem que mudar todos os planos dele. Por quê? Porque ele precisa ver o pai dele. Ele precisa... Talvez não era algo que ele tinha planejado, mas ele precisa ir ali. Por quê? Porque o pai dele precisava dele. Então, muitas vezes, as coisas não vão acontecer como a gente planejou, mas elas vão acontecer exatamente como Deus planejou, como Deus queria que acontecesse. Porque José, ele tinha que estar ali naquele dia com o pai dele. Ele não sabia, às vezes não tinha planejado, mas ele tinha que estar ali. O que acontece é o seguinte: quando José chega lá, o pai dele, Jacó, ele tá muito doente, e aí José foi com seus filhos lá, e Jacó vai abençoar os filhos de José, que era um costume comum da época. Lá no versículo 14 vai dizer assim: então Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. E continuando lá no versículo 17 vai dizer assim: José não gostou quando viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirar da cabeça de Efraim e colocar sobre Manassés. Explicou: pai, não é assim. Esse é o filho mais velho. A sua mão direita deveria ser sobre a cabeça dele. Mas Jacó disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o seu irmão mais moço será mais importante do que ele. Então, naquele momento, estava acontecendo uma coisa ali que José não estava entendendo. Então, existia um costume de que era feito as bênçãos e tinha uma ordem. Então, a mão direita deveria estar sobre o filho mais velho. Só que ali, Jacó, ele inverte o papel e ele coloca a sua mão direita no filho mais novo. E Jacó olha aquilo e ele fala: não é assim, pai, que faz, tá errado. Deixa eu te mostrar como faz. Outra coisa que eu aprendi com essa situação, de que às vezes a gente quer tanto que as coisas aconteçam da nossa maneira, e a gente vai e a gente tenta mudar, às vezes, com nossa própria força. Igual ali com José, que ele pegou as mãos de Jacó e trocou. Só que Jacó, ele fala para José: não, José é para ser assim.
eu quero que aconteça dessa maneira. Eu sei que não é assim que deveria acontecer, não é assim que você esperava que estivesse acontecendo, não é da maneira como você pensou que aconteceria. Mas é assim que eu quero fazer, é assim que tem que acontecer. Isso acontece também no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes as coisas vão acontecer de formas que a gente não espera, as situações vão se desenrolar de uma maneira que a gente não esperava, que a gente não viu, e a gente vai tentar pegar as mãos de Deus e falar: Deus, não é assim, eu quero assim. E Deus vai falar: não, é para ser assim, é da minha vontade que as coisas aconteçam assim. Porque eu tenho um plano com tudo isso. E aí José, ele não entendeu aquela situação. Talvez ele não tinha uma resposta para o porquê aquela situação aconteceu daquele jeito. Mas mais importante do que saber todas as respostas é aprender algo que Deus quer te ensinar no meio do processo. O que nos leva aqui ao terceiro ponto. Muitas vezes, quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera, ou quando as nossas perguntas não estão sendo respondidas, a gente tende a achar que ou que Deus não está conosco, ou que às vezes a gente fez algo de errado, ou não sei. A nossa mente cria mil motivos, mil coisas, e a gente começa a pensar demais. Só que às vezes o motivo é justamente que esse era um plano de Deus, porque eu estava lendo e eu não estava conseguindo entender o que esse capítulo estava dizendo. Então, as minhas perguntas me fizeram buscar mais. Então, de uma certa forma, Deus usou as minhas perguntas para me fazer voltar a buscar mais dele, porque eu estava olhando muito para os meus problemas e para as minhas situações e eu não estava olhando para ele, eu não estava buscando ele. Então, às vezes, Deus nos dá um puxãozinho para trás só pra gente, parar, olhar e ver onde eu estou, o que eu estou fazendo. Para Ele mostrar pra gente que as coisas nem sempre vão acontecer como a gente espera. Nem sempre os anjos vão aparecer cantando com uma seta, assim, mostrando a direção, é por ali. Às vezes a gente vai precisar não ter a resposta. A gente busque e a gente perceba nessa parte do processo para onde eu devo ir, para onde eu deveria estar indo e talvez eu não estou. Então esse capítulo ele vem justamente para nos fazer refletir das maneiras que Deus usa para falar com a gente. Deus, ele tá o tempo todo falando com a gente, o tempo todo nos mostrando o caminho. A gente só tem que, às vezes, parar, buscar ele, escutar, sabe? Às vezes a gente precisa desse puxãozinho para trás, para a gente possa entender aonde nós estamos indo, aonde Deus está querendo levar a gente, para que a gente possa então voltar para o caminho certo e continuar avançando. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha te abençoado. Não esquece de enviar esse vídeo para alguém, curte, comente, se inscreve no canal para você não perder a reta final dos episódios dessa nossa série. Não esquece que os nossos episódios acontecem toda quarta e sexta às 6 horas da tarde. Eu te vejo no próximo vídeo.